chamar aqui irmão Kleber e irmã Débora, vão estar também auxiliando nessa noite a ministração desse culto, nas orações. E peço que o irmão se coloque aqui já em frente da mesa, a irmã aqui no canto. Nós vamos orar, estendendo a mão sobre a igreja. Vou pedir para que os irmãos também fiquem em pé. Quem não estava no domingo passado, o irmão Kleber e a irmã Débora estão vindo para a igreja para nos ajudar no Ministério de Libertação, e eles já vão começar a trabalhar hoje, né? Então nessa noite, quero que você feche seus olhos, estenda a sua mão. Agora nós vamos estar orando, e eu quero que você entre em oração comigo, porque nós estamos num culto de libertação. Quando a gente fala libertação, a gente está mexendo no poder das trevas, porque as pessoas que muitas vezes vêm no culto de libertação, elas estão esperando uma resposta, um milagre, uma cura, uma ação de Deus, e muitas vezes o que está acontecendo é que existe uma barreira espiritual que precisa ser quebrada, que precisa ser destruída, e é através do poder da oração que a gente começa a destruir essas barreiras, que a gente começa a colocar no chão toda a ação do inimigo. Em nome de Jesus agora, Pai querido, nós entramos na Tua presença e na autoridade do nome que é sobre todo nome, ó Deus, que é o nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a ação das trevas, toda a ação do inimigo neste lugar, que o poder do Senhor, ó Pai, que é soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo, que esse poder se manifeste aqui nesta noite, que cadeias sejam quebradas, que barreiras sejam destruídas, ó Deus, que impedimentos sejam removidos, que inimigos sejam derrotados, e que a Tua vontade seja estabelecida. Meu Pai, libertação, ó Deus, é um propósito Teu, ó Deus, para a igreja do Senhor. Jesus fez muitos sinais e maravilhas por onde Ele passou, Pai. Aonde havia ali os enfermos, os doentes, Ele não os deixava doentes nem enfermos. Eles operavam na vida deles, Pai, para que fossem sinais que testificassem que Ele era Deus, que Ele era Senhor dos senhores e Rei dos reis, para que eles pudessem crer que Ele veio para salvar o mundo, ó Deus, para que, ó Deus, a mensagem do Evangelho fosse também testificada através dos sinais e das maravilhas que Ele operava. Andai a sol de canto e de assumia, alama sui andarama cheia, em nome de Jesus Cristo agora. Ó Deus, toda resistência, seja ela humana, seja ela espiritual, vai caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito Santo se movimente neste lugar, nesta noite, e o Teu nome, ó Deus, seja glorificado neste lugar. Nós oramos, Pai, declarando a Tua bênção, a Tua vitória, o Teu agir, ó decanto e assumia, ó Deus, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem entrou aqui desanimado, ó Deus, que esse desânimo comece a sair agora. Todo desânimo, toda apatia comece a cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, quem entrou aqui triste, a Ti te digo, tristeza vai saindo agora, em nome de Jesus. Pai, que o Teu poder, ó Deus, venha operar, ó decanta, alama, serei, andarama cheia, na vida da Tua igreja, porque somos povo Teu, ovelhas do Teu pasto, e aqui estamos para Te dar glória, louvor e adoração, aleluia. Nós oramos, Pai, declarando a Tua vitória, a Tua bênção neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, os irmãos também. Nós vamos começar. Já oramos, mas é a oração e a palavra. Oração e a palavra. A palavra e a oração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo Crônicas 20, nós temos ali o rei Josafá. Eu gosto muito desse texto. E ele se apresenta diante do Senhor no versículo 12, dizendo: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Porém os nossos olhos estão postos em Ti.
Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus permite lutas na minha vida e na sua. Por quê? Porque Ele tem projetos que só podem ser desenvolvidos através de luta. Existem situações na nossa vida que precisa da luta para que essas situações se desenvolvam. E uma delas é a nossa fé. Não se desenvolve fé numa rede, balançando de lá para cá e tomando água de coco. Ninguém desenvolve fé desse jeito. A fé se desenvolve diante de lutas, diante de batalhas, diante de situações que se opõem a você. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que é refinado pelo fogo, redunde em glória e louvor para o louvor e glória do Senhor Jesus. Ou seja, assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado e brilhar como um metal precioso, assim é a sua fé e a minha. Então, quando Josafá estava diante ali daquela situação em que 3 exércitos se levantaram contra Judá, ele não via solução, ele não via como vencer aquela situação nas suas forças, porque o problema era muito maior do que a sua capacidade de resolvê-lo. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes você e eu não somos confrontados com situações em que o problema é maior do que a capacidade que nós temos de resolver? E sabe qual é o povo na terra, o único povo na terra que tem essa oportunidade de enfrentar problemas cuja capacidade é maior do que a sua capacidade de resolver? Eu e você. Porque nós talvez não tenhamos a capacidade de resolver, mas o nosso Deus tem. E é diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, que nós desenvolvemos a nossa fé na dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus cada dia mais dependermos dele e menos de nós mesmos. Quando Josafá olha para aquela situação, ele diz: ah, Senhor nosso Deus, nós não sabemos o que fazer contra essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos no Senhor, porque nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor sabe. Nós não sabemos o que fazer, mas sabemos que o Senhor sabe o que fazer. Então nossa dependência está colocada diante do Senhor agora. Eu quero convidar você nessa noite a colocar a sua dependência nas mãos de Deus, porque talvez você está que nem Josafá nesses dias: Senhor, como é que eu vou resolver essa situação financeira na minha casa? Senhor, como é que eu vou resolver essa situação que eu estou passando com os meus filhos na minha casa? Como é que eu vou resolver essa situação de enfermidade que chegou na minha família? Como é que eu vou resolver essa crise que veio contra mim? A resposta é: confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Irmãos, eu vejo que pais que muitas vezes enfrentam problemas com filhos que estão nas drogas, é um dos problemas mais difíceis que tem. Por quê? Porque o jovem que está viciado, ele não só traz problema para si, mas para todo mundo que está à sua volta. Ele começa a ser um canal de perdas, de dificuldade, de problema para ele e para os outros. E muitas vezes os pais não sabem o que fazer, mas Deus sabe. Deus é poderoso para fazer. Às vezes as lutas vêm para você depender mais de Deus, irmão. Dependa mais do Senhor. Deus está dizendo assim: filho, essa luta eu permiti vir na tua vida só para você depender um pouquinho mais de mim, e para que eu possa mostrar para você como eu tenho poder para te ajudar, como eu tenho poder para fazer coisas grandes na sua vida. Dependa de mim, se apoie em mim. Queridos, eu e você, como servos e servas do Senhor, nós não temos a obrigação de termos a resposta para todos os nossos problemas. Você não precisa ter carregar esse peso de ter que ter a resposta para todos os seus problemas. Você não precisa. Você tem um Deus que tem. Ele chega do teu lado e diz: filho, eu estou com a resposta nas minhas mãos. Apenas confie e descanse, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eis que eu te tomo pela minha mão direita e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eu te ajudo, te sustento e te esforço com a minha destra fiel. O Senhor tem uma destra fiel. A destra fiel é a mão direita de Deus. Deus é um Deus que tem mão.
para sustentar, para amparar. Irmãos, às vezes nós precisamos passar por lutas porque Deus quer que a gente desenvolva a nossa fé. Uma outra situação interessante que aconteceu aqui nesse texto foi a unidade do povo. Diz a palavra de Deus que o povo se uniu, os homens, as mulheres, as crianças, as mães, todos se uniram porque o problema chegou. Às vezes um problema chega para acabar com as contendas. Já reparou nisso? Às vezes tem um grupo de pessoas, uma família, o pessoal está lá um de mal do outro, né? Como é que é? De mal assim? Né? Tô de mal, né? Eu sou da época do tô de mal, lá da época de criança, né? Aí então, todo mundo está de mal. Aí de repente chega um problema. Aquele problema chegou para todo mundo. E aí o que acontece? Quem estava de mal já chega do lado do outro que estava de mal. Fala, irmão, esquece aquela situação, não estou mais de mal, agora nós temos que resolver um problema. Porque o mais importante do que aquela situação lá nossa é resolver esse problema agora. E nós vamos resolver juntos, confiando no Senhor. Aí começa o quê? Acaba as brigas, aquelas brigas bobas, motivos fúteis, tudo vai embora. Por quê? Porque um problema grave se apresentou. E às vezes é assim, irmãos. O povo se uniu porque o problema chegou, porque a luta chegou. Às vezes as lutas vêm para trazer uma unidade maior dentro da sua casa, para quebrar o coração duro, né? Que muitas vezes está ali instalado dentro de casa. Eu falo isso, irmãos, porque quando meu pai ficou conosco ali doente, a gente não tinha tempo para brigar, a gente tinha que cuidar dele, não tinha tempo para ficar desentendendo. E se desentendia, tinha que se arrumar rapidinho, porque nós tínhamos algo mais importante para cuidar. Então às vezes as dificuldades vêm porque Deus quer unidade, Deus quer nos unir mais. Agora é a hora da igreja se unir mais diante dos problemas que estão acontecendo lá fora. Nós precisamos estar unidos para vencermos no poder do Senhor. Amém? Quem quer vencer no poder de Deus aí? Vamos estar unidos, irmãos. A igreja unida, ela é muito mais forte. A igreja, quando ela está unida, quando ela está caminhando unida, quando o povo de Deus ora unido, lê a palavra de Deus, todos unidos, quando nós obedecemos a Deus unidos, irmãos, irmãos, o poder de Deus se movimenta com muito mais força no nosso meio. A unidade é um projeto de Deus para a vida da igreja. Por isso ele diz que o olho não pode dizer à mão, né, que não precisa da mão porque não é olho. O pé não pode dizer ao braço que não precisa do braço porque não é pé. Todos nós somos diferentes, mas precisamos uns dos outros. Você pode ser pé, o outro irmão pode ser braço, o outro pode ser olho, né? O outro pode ser boca, o outro pode ser ouvido. O importante é que nós estejamos unidos para sermos um corpo, o corpo de Cristo na terra. O diabo ele tem trabalhado nesses dias para afastar as pessoas umas das outras, para isolar os crentes uns dos outros. Tem crente aí que, irmão, está aceitando essa ideologia maligna de que ele pode ser igreja sozinho lá na casa dele. É um olho fora do corpo, é uma mão fora do braço. Irmãos, não existe, só na família Adams que tem aquela mãozinha que anda sozinha, né? Fora disso, não tem como. Uma mão desconectada do corpo, o que acontece com ela, irmãos? Ela morre. Ela morre. Você tira um carvão do braseiro e deixa ele lá fora, o que acontece com ele, irmãos? Vai perdendo aquele brilho, vai perdendo aquele calor, daqui a pouco ele está frio. Aí você pega e joga ele de novo lá, ele esquenta de novo. Por quê? Porque a comunhão do povo de Deus é poderosa para gerar calor, para gerar vida. Então nós precisamos valorizar isso. E muitas vezes é diante das lutas que nós vamos aprender a andarmos mais unidos. Mas esse texto aqui também nos mostra que o Senhor muitas vezes permite o problema para nos ensinar que nós podemos louvá-lo em meio às lutas. Você pode louvar a Deus em meio aos seus problemas. A estratégia de vitória aqui é: mande os levitas cantarem e eu vou dar a vitória. Enquanto o povo cantava, Deus lutava e vencia. Enquanto o povo louvava, Deus lutava e vencia os seus inimigos. Eu quero dizer para você, querido, enquanto você louva aqui dentro, Deus vence suas batalhas lá fora.
Deus vence suas lutas lá fora, Deus vence seus inimigos lá fora, mas você tem que louvar a Deus aqui dentro. Amém? Vamos ficar em pé para louvar ao Senhor, para declarar que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é Senhor da nossa casa, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Pai, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus e que nós somos Teus servos, e nessa noite estamos aqui para dar o louvor que lhe é devido. Toma conta, Senhor Deus, ó Pai, deste ambiente e manifesta a Tua presença, ó Deus, no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar que o Cordeiro Santo está aqui.